Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de cumprir a dívida com vocês, então a gente vai falar dos PMIs, dos índices dos gerentes de compras que saíram ontem ali durante quase o nosso programa. Então vamos falar dos índices de gerente de compras aqui do Brasil e dos Estados Unidos, que inclusive tranquilizou aí boa parte do mercado. A gente vai falar também sobre um ponto a ponto ali do que aconteceu ontem e o que se espera de recuperação desses mercados internacionais. Mas vamos passar aí por vários outros pontos importantes, como a ata do Copom. E vamos falar aí também sobre as aberturas asiáticas e giro de mercado. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem e você? Bom dia a toda a nossa audiência aí que está vendo a gente. O dia após todo aquele acontecimento no Japão que aconteceu ontem, né? Vamos ver o que aconteceu. A recuperação, a Débora está aqui para explicar a recuperação, né? Alguns pontos ainda de alerta que a gente vai falar aí com vocês também. Mas também tem a ata do Copom, né? O mercado pediu e a ata foi bem dura, né? Foi bem rígida, passando recado aí. A ata foi basicamente que o mercado queria ouvir, né? A gente vai comentar bastante aí desse assunto daqui a pouco. Temos os PMIs, mas já vamos passar para a nossa agenda, né? Então vamos ver o que tem no dia de hoje aí que pode acabar afetando aí uma série de balanços hoje, né, Débora? Uma série de balanços e balanços importantes que inclusive podem reforçar a abertura, não só a abertura, mas o desempenho do Ibovespa hoje. Então, o que a gente já teve de dado, o que a gente tem ainda de dado para sair? Nos Estados Unidos saíram os dados da Caterpillar, né? Então já resultado trimestral. Saiu na Austrália a decisão de política monetária e na Alemanha as encomendas à indústria de junho. Lembrando que o mercado europeu hoje abriu em alta justamente respondendo a esse dado, porque as encomendas à indústria não só cresceram em junho, foi o melhor patamar em muito tempo, como também surpreenderam o mercado. Então esse dado fez com que a abertura na Europa fosse bastante positiva, mas depois eles não conseguiram sustentar esse patamar por conta das vendas do varejo, que decepcionaram um pouco, e por toda a incerteza em relação ao Oriente Médio. Em seguida, saiu às 8 horas a ata do Copom, que a gente vai falar com vocês. Balança comercial dos Estados Unidos saiu 9h30 e às 3 horas tem a balança comercial aqui do Brasil. E depois do fechamento, uma série de resultados são divulgados aqui no Brasil. Então, Itaú Unibanco, GPA, Iguatemi e Raia Drogasil. Lembrando que o Itaú Unibanco é o resultado mais esperado para hoje. Ontem saiu o resultado do Bradesco, ele surpreendeu bastante, mostrou queda na inadimplência, colocou o Bradesco de volta ali frente aos pares, né, nesse páreo. E hoje é esperado o balanço do Itaú Unibanco, que pode reforçar essa abertura mais positiva do Ibovespa, com perspectivas de um lucro maior aí para o Itaú. Mas um dia bem aí voltado mais para balanços corporativos, André. Sim, um dia de poucos índices, né? Mas ainda muito refletindo aí o que aconteceu ontem, né? Então a gente vai até agora já passar para aquela notícia que a gente pede para vocês lerem todo dia, ela sugere, né, que a gente lê para vocês lerem todo dia, né? Que explica o que aconteceu, o que vai acontecer, o que pode acontecer, por que está acontecendo as coisas, né? Mas justamente você teve uma recuperação muito grande, né? A gente teve, acho que é a primeira vez que eu vejo um circuit break ao contrário, né? Que geralmente circuit break é quando cai tanto a bolsa que ela para. Na verdade, teve um circuit break porque ela subiu muito e ela parou, né? Então teve uma recuperação, né? Será que foi uma marolinha, um susto só então, Débora? O que aconteceu, na verdade, eu acho que foi um pouco de reação exagerada do mercado a 2 pontos, principalmente aos dados do payroll, uma leitura um pouco precipitada do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Isso gerou um desespero, mas não só desespero, eu acho que criou um cenário, ou o mercado financeiro criou um cenário já pessimista para os Estados Unidos, jogando a probabilidade de recessão lá em cima. E aí os mercados têm que corrigir também esse movimento, porque se a gente tem uma queda muito grande frente a um cenário, inclusive desenhado pelo próprio mercado aqui no caso, que é essa recessão, essa probabilidade de recessão, esse próprio mercado ele vai se posicionar para se proteger disso. O que ele vai fazer para se proteger? Vai sair de ativo de risco, né? O primeiro ponto, por isso que as criptomoedas caíram tanto ontem. Criptomoeda é um ativo com muita volatilidade, ali em cerca de 70%.
O que isso quer dizer? Em um ano, uma criptomoeda pode subir 70%, como ela pode afundar 70%. Então, é um ativo completamente volátil. E no momento de incerteza, em que não se sabe para a direção que se vai, esse ativo fica ainda mais volátil, ele fica ainda mais arriscado. E aí a tendência é que as pessoas saiam desses ativos, por exemplo, para buscar refúgio em outro tipo de ativo financeiro. Então, ativos de maior risco, quanto mais volatilidade ele tem, mais ele vai sofrer diante de um cenário de incerteza. Então, as pessoas saem desses ativos para buscar segurança, por exemplo, em dólar, para buscar segurança, por exemplo, também em títulos de dívida dos Estados Unidos. E o Japão, ele tem uma série também de peculiaridades. Ele não só reage mais a bolsas americanas, bolsas estadunidenses, aí, por exemplo, índices nova-iorquinos. Então, uma decepção grande já com o setor de tecnologia, que tem muita influência no Japão, por serem ali bastante também intensivos em tecnologia. Se você pega o Nikkei 225, ele é intensivo em tecnologia também. Então, se você tem um revés em um setor de tecnologia, Nikkei 225 vai responder mal, assim como o Hang também tende a responder mal, só que o Japão ele tem uma peculiaridade bem interessante. O Japão é uma ilha pequena, não tem um mercado interno muito formado e muito do que é feito no Japão, fabricado no Japão, é voltado para a exportação. Então, ele tem uma questão de câmbio também muito importante. E o iene, nesses últimos tempos, enquanto a taxa de juros estava baixa e inclusive negativa em alguns momentos do ano, o iene sofreu uma desvalorização muito grande. E isso favorece o setor exportador japonês. E aí o Nikkei 225 ele esticou muito. E eu vou explicar, inclusive, esse movimento quando a gente for falar das bolsas de uma forma geral. Mas o Nikkei 225 ele esticou demais esse ano com o iene desvalorizado, sendo que a maioria das ações lá dentro são voltadas para a exportação. Então, esse já é um ponto importante da gente pensar em Japão. Então, ele tem uma esticada quando estava todo mundo sofrendo com a aversão a risco. Depois, o Japão, né, o Banco do Japão sobe juros em um momento que todo mundo está pensando já em queda de juros nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Né, uma alta de juros no Japão, num momento como esse, vai já tirar o apetite pelo risco. A gente já está num momento de incerteza, a gente já está num momento que não se sabe para onde os ativos de risco eles vão, e aí você tem uma alta de juros. O que vai acontecer? Vai sair mais recurso ainda da bolsa japonesa. E um ponto a mais aqui, pensando na peculiaridade do Japão de ser muito voltado para a exportação. Se você tem uma alta de juros no Japão, o que se espera que aconteça? Que o iene volte a fortalecer. E aí um fortalecimento do iene iria prejudicar essas empresas exportadoras e aí as pessoas saem ainda mais da bolsa japonesa. Então, o movimento que a gente viu ontem tem uma série de fatores que levam ele a acontecer. Então, um revés no mercado de trabalho nem foi um revés, né? Uma queda acima do esperado na criação de vagas dos Estados Unidos, ou uma criação menor do que se esperava, um medo de desaceleração da economia estadunidense e chinesa. Junto a isso, uma possível valorização do iene, um apetite pelo risco mais enxugado, aí, mais enxuto, devido aí à alta da taxa de juros por lá, e no momento que está todo mundo com aversão a risco. E aí a bolsa japonesa foi combinando todos esses fatores e ontem ela caiu bastante. Só que o que também acontece quando uma bolsa tem esse movimento que vocês estão vendo aí na tela, de uma queda brusca? As pessoas vão ver oportunidades também para comprar. E elas entram comprando por um preço menor porque elas querem vender quando elas voltarem a subir. Então, a gente tem essa esticada para cima da bolsa japonesa hoje. O Nikkei subiu 10,23, ainda tem uma queda acumulada de 11,32 no mês, né? Acumulada no mês, mas no ano ainda está positiva, nos 12 meses ainda está positiva, não perdeu todos os ganhos do ano até agora e conseguiu recuperar boa parte das perdas de ontem. Então, a gente tem esse movimento aí explicado já pela Bolsa, né, e de recuperação da Bolsa japonesa, mas eu vou explicar depois vários motivos que incluem o S&P e a Nasdaq junto, mas isso é assunto para um pouquinho antes do giro de mercado. Concordo bastante com você. Eu acho que boa parte desse movimento, principalmente o movimento da queda da bolsa, né, ela foi um pouco tanto exagerado, né, mas eu acho que o foco mesmo, para mim ainda, né, a gente não sei como que tá, se a Débora concorda, mas a gente já vê alguns reflexos também hoje, né. Eu acho que a questão das empresas de tecnologia ainda são um grande problema, porque realmente essa temor aí sobre recessão nos Estados Unidos, esse temor aí de mudanças de política monetária no Japão, realmente aí você teve muito efeito contágio por causa desse temor, mas eu acho que ainda a gente tem que ver esse movimento aí
de bolha, não de bolha, né? Por enquanto não se estourou uma bolha, né? Mas essas quedas aí que a gente tem de empresas de tecnologia, né? Ontem, não sei se vocês viram, né? Até viralizou o presidente da Intel lá postando um texto bíblico depois de mostrar aí depois das quedas que aconteceram nas valorizações da Intel, né? E a gente está tendo aí boas quedas ainda dessas empresas de tecnologia. Eu acho que o efeito total aí teve muito exagero, mas eu acho que pelo menos esse rebote aí das tecnologias ainda é algo que a gente tem que ficar guardando. Exatamente. O que a gente vê, né, o que eu acho que tem que olhar para a empresa de tecnologia é o seguinte, a gente, quando a gente está olhando o preço de uma empresa, a gente está vendo o que é a perspectiva daquela empresa trazer lucro no longo prazo. Então, isso tudo é precificado e jogado no valor ali da empresa negociado em bolsa. Então, se você tem uma esticada, porque o mercado está esperando que aquela empresa traga lucros futuros muito grandes. Né? E ainda, aqui a gente ainda tem o fator especulação em cima disso. Né? Então, uma expectativa de que os lucros sejam grandes no longo prazo, que ela vai ter uma sustentabilidade nos lucros e toda a especulação que se tem em cima ainda do preço, pensando aí em oferta e demanda. E aí talvez uma precificação de empresas de tecnologia além do que ela pode realmente sustentar. Né? Então, será que ela vai conseguir a sustentabilidade de manter os lucros tão altos por tanto tempo? E aí a gente viu nesse primeiro momento, né, foi o primeiro resultado um pouco mais frustrante de várias empresas de tecnologia, porque às vezes tem uma que não vai tão bem, mas aí a gente começa a ver uma série de empresas frustrando ali as expectativas do mercado, às vezes não é nenhum resultado ruim, mas que frustra essas expectativas, aí o mercado pensa, poxa, talvez ela não sustente, talvez ela tenha que fazer alguma reformulação para sustentar esse ganho, talvez ela não sustente em longo prazo, então eu vou vender enquanto ela está em alta para não ficar com ela na mão. Né? E aí tem toda essa liquidação de empresas que a gente vê acontecendo, mas pode ser sim um erro de precificação dos lucros futuros e de toda a especulação que se tem em cima do valor de uma empresa de tecnologia, que hoje elas são aí bastante valorizadas ainda, apesar de todo o revés. Mas vamos vir aqui para o Brasil, porque vamos discutir agora a ata do Copom, André. O mercado conseguiu. Parabéns, mercado financeiro. Vocês reclamaram tanto aí que foi leve, né? Eu achei bem duro, inclusive, o comunicado do Copom após a divulgação aí da política monetária na última quarta, né? Que ele colocava bastante peso, um parágrafo inteiro falando sobre questões fiscais, falando aí, dando pitaco aí, fazendo duras críticas à condução da política fiscal do governo federal. Agora foi lá e realmente chutou o balde, né? Foi lá e simplesmente fez uma nota duríssima, mas muito mais dura do que o comunicado que saiu logo após a divulgação da Selic na quarta e muito mais alinhado com o que o mercado pediu a partir daquele momento. Então, basicamente, o Banco Central é independente, né? Mas olha aí que independência bonita, né? O mercado pediu uma nota mais dura e agora foi entregue uma nota mais dura, né? Inclusive colocando aí que não vai hesitar se precisar subir taxa de juros aí para convergir a inflação à meta, né? Então, o Banco Central está querendo aí, o Banco Central não, o mercado financeiro está começando a exigir uma possível alta na taxa de juros aí para controlar o câmbio, sendo que quem fez esse câmbio aí foi justamente ele, num processo especulativo brutal, né? Boa parte aí do câmbio eles falam, é por causa de problemas fiscais, né? Então, ontem também acho que os problemas fiscais acabaram, né? Porque a única moeda que começou a cair no mundo foi o real, né? Então, acho que deve ser por isso que o Brasil começou a ter essa situação. Mas você vê, o mercado financeiro ganhou e ganhou bonito dessa vez aí. Roberto Campos Neto, uma pessoa muito independente aí, deve ter realmente colocado a mão na cabeça e falado, não, eu acho que eu vou colocar minha posição independentemente aqui, uma posição muito independente. O mercado, tudo bem que é coincidente que o mercado financeiro pediu a semana inteira, né? Mas eu acho que não tem nada uma coisa a ver com outra, né, Débora? Eu achei que o comunicado já tinha sido um pouco mais duro e já tinha acenado bastante para o mercado, ali, principalmente no parágrafo que ele enfatiza questões fiscais, que sempre aparece, mas dessa vez apareceu com um pouco mais de ênfase. Então já tinha sido um aceno. Agora a ata escancarou
Eu misturei Foi o escangalhou com esculhambou, mas tudo bem. Está mostrando aí que realmente está acenando para o mercado. E quando fala em subir juros, se for necessário, a gente vê esse aceno quase com duas mãos, né? Não, foi quase um sinalizador naval que ele deu pro mercado, né? Porque, tipo, tá soltando fogo. Ó, o mercado, aqui, ó. Eu tô do seu lado. Eu acho assim, um absurdo. A nota, beleza, eles querem fazer uma nota dura, faz a nota dura. Já logo depois aí a gente sabe que o Banco Central, ele é bem ortodoxo, a figura do Campos Neto é muito ortodoxa, muito liberal, mas assim, ficou muito claro que essa ata foi feita para agradar o mercado, não disfarçou nem um pouco, né? Exatamente, foi assim, realmente para mostrar esse alinhamento mesmo e que o mercado financeiro está sendo ouvido, né? Porque o Focus é uma forma de dar recado, negociações especulativas, seja de juros ou de câmbio, são formas de dar recado e o Banco Central quis falar, ó, tô ouvindo, viu? Então, se precisar, eu subo os juros. Eu acho interessante que é uma ata de uma reunião que foi mudada depois aí da chiadeira do mercado financeiro, né? Não, era só para descrever o que foi reunião, né? Então, exato, ata isso, né? Ata isso, basicamente, não. Daí foi usada para dar recado, né? Mas vamos falar dos índices gerentes de compras aí que saíram, né, Débora? Então, você montou umas boas artes aí para a gente discutir aí o que saiu aí nesse momento, Débora? Acho que está no seu tela, inclusive, né? Não, esse não está. Esse está, acredito que já vai aparecer aí. Isso mesmo, vamos lá. Índice dos gerentes de compras do Brasil, né? Então, o que é PMI? PMI é Índice dos Gerentes de Compras. A gente tem essa sigla em inglês, porque ele é feito pela S&P Global. E a gente vê uma nova alta aqui dos índices de gerente de compras do Brasil. Só para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página. Índices dos gerentes de compras, daqui a pouco eu vou falar dos Estados Unidos também. Mas índices dos gerentes de compras são índices que são como termômetros da atividade de um setor. Então, se a gente está falando do PMI industrial ou do PMI de serviços, a gente está vendo como é que está o ritmo de aceleração ou não daquele setor. Então, por exemplo, o PMI de serviços, a gente vê aqui na tela que ele sobe para 56,4, sai ali de um patamar perto de 55, que já é alto. Então, lembrando aqui, o PMI ele tem aquele limiar de 50. Se ele está acima de 50, isso mostra que o PMI, né, aquele setor, ou o PMI está mostrando, aquele setor está em expansão. E a expansão ela pode estar mais acelerada como menos acelerada. No caso aqui, só para vocês verem um exemplo, de maio para junho a gente tem uma queda do PMI de serviços, mas ele permanece acima do patamar de 50. O que isso quer dizer? Que ele está em expansão, mas num ritmo um pouco mais lento do que estava em maio. Isso pensando em junho. Quando a gente vai para julho, ele não só ainda está em expansão, mas mostrando que o setor de serviços está numa expansão mais acelerada do que estava em junho. E o mesmo a gente vê com o PMI industrial, que também dá uma estilingada aí para cima e chega a 54. Então, o que isso mostra? Que o termômetro está falando que o setor industrial em julho não só está em expansão, mas numa expansão acelerada em relação ao mês passado. E o PMI composto, que ficou em 56 pontos, é uma composição dos dois, que mede ali o ritmo da economia brasileira de uma forma geral. Então, o PMI composto, ele também mostrou expansão, então mostra que a economia, de uma forma geral, ela está expandindo aqui no Brasil e num ritmo também acelerado. E isso fica mais evidente quando a gente olha o quadro comparativo entre meses e também em relação ao ano passado. Então, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que está aí a evolução do nosso PMI. Se a gente comparar com o ano passado, então julho de 2023, a gente vê que todos eles subiram acima de 6 pontos. Então, em relação ao ano passado, o PMI composto subiu 6,40 pontos percentuais, o industrial subiu 6,20 pontos e o de serviços 6,20 também. Então, uma situação muito melhor do que a gente estava em julho do ano passado. Em relação ao mês passado, que a gente teve ali um tropeço em alguns dos PMIs, mas não todos, a gente vê que os PMIs também subiram. 1,90 ponto percentual, 1,5 e 1,60. Então, a gente vê uma melhor situação em julho desse termômetro do setor, lembrando que isso sai antes das pesquisas mensais, então está mostrando que pode ser que na pesquisa mensal do mês de julho a gente tenha aumento em relação ao mês passado e um aumento aí até bastante grande. Então, a gente vê todos os PMIs mostrando esse crescimento do setor em um ritmo um pouquinho mais acelerado aqui.
Débora, você preparou umas artes aí para a gente, né, para você mostrar aí tudo que aconteceu no dia de ontem, né, sobre a queda da bolsa, sazonalidade e tudo mais, né? Então, você pode mostrar aí para a gente? Esse daí está no tablet, né, ou não? Esse aqui, o PMI não, mas o restante está aqui comigo e eu vou até riscar para a gente ver coisas junto aqui. Mas vamos lá, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Tá? Não, pode deixar no que estava e depois eu coloco aí os PMIs. Eu coloco aqui do tablet. O que a gente tem que ver aqui? Tá? O que trouxe todo esse revés do mercado aí em relação à economia dos Estados Unidos? Qual foi o ponto de partida? A gente teve um PMI industrial, então pode colocar aquele PMI dos Estados Unidos que estava na tela, porque a gente tem um PMI, o índice dos gerentes de compra dos Estados Unidos, que é o primeiro dado que sai entre todos, que mostra uma queda ali entre junho e julho. Ele vai para além do patamar de 50 em queda, então ele vai, na verdade, para quem, né, do patamar de 50 em queda, fica em 49,6, então não só ele fica abaixo do esperado, como coloca o setor industrial dos Estados Unidos em contração. Isso já começa a causar um temor em relação à desaceleração dos Estados Unidos. E no mesmo dia saiu o PMI da China com um comportamento muito semelhante. Então o que o mercado começou a já se preparar? Para uma desaceleração da economia estadunidense e chinesa. Na sexta-feira, saem os dados do payroll, do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que eu falei já bastante. Teve uma criação de vagas abaixo do esperado e um desemprego mais alto do que o esperado. Então, o mercado começa a esperar que a economia estadunidense vai ter um pouso forçado, vai ter uma queda brusca na economia. Lembrando que no dia 2 de julho, eles estavam falando que o payroll estava muito aquecido, um mês antes. Estava muito aquecido, que não tinha ainda reforço suficiente para descer a taxa de juros. Aí vem o payroll de julho e aí a questão, né, que foi agora no dia 2 de agosto, a questão muda completamente. Né? Então, agora sim, agora está muito restritivo, agora vai ter recessão. Então, todos esses temores começam a ser criados e eu acho numa leitura bastante, até uma leitura bastante precipitada da economia dos Estados Unidos. E aí vem os PMIs. Né? Os PMIs não mostraram uma queda tão brusca assim. Claro, a gente teve um movimento de queda, de declínio em relação a junho a julho, mas a gente vê ainda o PMI de serviços em 55, num terreno de expansão e não é pouco, e o PMI composto acima de 50 também em 54. Está num ritmo menor do que de junho? Tá. Mas a gente também não dava para esperar que com uma taxa restritiva como está nos Estados Unidos, esses índices não fossem cair. Né? Então, eles estão a todo tempo tentando desaquecer a economia com uma taxa de juros alta. Aí, quando a economia começa a mostrar algum sinal de desaquecimento, seja no mercado de trabalho, seja no PMI, aí o mercado fica surpreso, ou uma coisa ou outra. Então, eu vou até passar rapidinho aqui pela comparação do PMI, só para vocês verem que realmente teve essa ligeira queda em relação ao mês passado. O que mais caiu foi o industrial, mas em relação ao ano passado ainda está bem acelerado. Então, a economia estadunidense ainda está acelerada em relação ao ano passado, ao julho de 2023. Então, não é um desaquecimento tão forte para causar toda essa preocupação. E aí sim, eu vou mostrar um ponto bem interessante para vocês que eu estava tentando explicar ontem, então montei um gráfico para a gente acompanhar junto. Então, vamos colocar aí na tela. Esse sim, eu vou rabiscar com vocês, porque tem alguns pontos bem interessantes para a gente pensar junto aqui. Então, se a gente pega o ano passado, tá? Então a gente tem aí o movimento da nossa bolsa no ano passado. No finzinho do ano, começou a expectativa de que os Estados Unidos iam cortar juros e que iam começar esse corte de juros em março. Essa era a expectativa majoritária no finzinho do ano passado. A nossa bolsa vai para 134 mil pontos ali, para quem lembra. Tá aqui a variação acumulada, ela está numa base um pouco diferente, mas é para a gente poder comparar todas elas, tá? Então, a nossa bolsa vai para ali para os 134 mil pontos. E aí ela sofre uma grande correção e eu vou rabiscar aqui para vocês. Então, vamos lá, gente. Se quiserem colocar o gráfico grande aí para não ficar olhando para baixo na câmera, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Aqui é quando a gente começa a ter o movimento de correção da nossa bolsa, que é quando a gente tem a frustração de que os Estados Unidos não vão começar a cortar juros em março. A primeira expectativa é jogada depois para junho, depois para julho e depois para setembro, que é o que a gente tem agora. Isso aqui é um movimento de queda da nossa bolsa ao longo do ano. Tá? Então, a gente vê a nossa bolsa sofrendo uma correção bem dura quando a gente tem essa frustração em relação a não corte de juros nos Estados Unidos. Mas a gente vê que o Nikkei, o S&P 500 e a Nasdaq não têm esse movimento de correção. Eles continuam aqui em alta
durante praticamente o ano todo. Nesse primeiro semestre, eles não sofrem correção e nem aqui. Movimento que não era esperado, porque se a gente tem uma expectativa de alta de treasuries, o apetite pelo risco diminui, e aí, normalmente, as ações de tecnologia sofrem correção e os ativos de risco sofrem correção, que é o que aconteceu muito aqui no Brasil e em outros mercados emergentes. Então, a gente tem uma correção forte em alguns mercados, mas não nos Estados Unidos e no Japão, inclusive Japão pelo motivo que eu já expliquei. E aí a gente vê essas altas de bolsa não sendo corrigidas no momento que talvez elas deveriam ser. E aí a gente, em seguida, começa a observar esse desaquecimento dos Estados Unidos, essa probabilidade aí de recessão aumentando muito numa leitura, como eu falei, dura do mercado, e aí a gente tem uma correção. Uma correção que a gente não viu acontecer quando deveria. Então, eu vejo quase como um movimento atrasado de correção aqui das bolsas. Elas renovaram máximas muito ali sucessivamente, e aqui a gente começa a ver esse movimento de correção. Eu vou passar para o outro gráfico aqui, para a gente conseguir ver um outro ponto que se chama sazonalidade, ou Cruel Summer, como eles chamam lá nos Estados Unidos. E não é música da Taylor Swift e nem do Bananarama, tá? É uma metáfora que eles fazem, porque tem até um bordão bem conhecido, acho que no meu primeiro ano de mercado financeiro eu aprendi, tem um bordão muito conhecido lá nos Estados Unidos que se chama Sell in May and Go Away. Então você vende as suas ações em maio, para depois passar as férias de verão muito tranquilamente, sem as ações ali compradas. Porque já se espera que no verão vai ter um ajuste das ações. Então, você espera que vai cair, que as ações vão cair no verão, você vende antes, antecipa esse movimento e consegue perpassar aí por essa queda de uma forma mais tranquila. E aí eu trouxe alguns verões, aqui que vocês podem ver no gráfico da Bloomberg, de queda das ações do índice S&P no verão. O que acontece? Normalmente, a queda começa no finzinho de julho ali, na passagem de, vamos pensar, aqui a gente tem alguns movimentos ainda, a gente tem que pegar essa parte aqui, gente, eu sou muito ruim na canetinha do tablet, eu ainda vou melhorar nisso. Então, a gente sempre vê aqui esse movimento acontecendo em algum momento. O que a gente tem aqui nesse ano é uma queda que começa aqui em agosto. Então, quando mais aconteceu essa queda em agosto? Em 98, que a gente está vendo aqui, em 2007, que a gente está vendo aqui, inclusive 2007 tem um começo até um pouquinho antes. E aqui em 2011, a gente também tem essa queda em verões. Então, é um movimento até um pouco sazonal, porque já esperando mesmo essa puxada para baixo, as pessoas vão se desfazer dos ativos. É um movimento muito parecido com o que a gente tem aqui no fim do ano. Que é aquela esticada de bolsa de fim de ano, que todo mundo fica muito otimista, que os fundos querem aumentar a performance. Então, todo mundo entra comprando bolsa brasileira no fim do ano, então já é um movimento bem esperado. Nos Estados Unidos, a queda, um movimento contrário, acontece entre julho e agosto, que é o verão deles. Então, aqui é tudo isso, para mostrar que foi um movimento até um pouco exagerado. A gente tem que considerar a sazonalidade, a gente tem que considerar que a economia dos Estados Unidos, olhando outros PMIs, inclusive o da ISM, mostrou alta, então não é ali uma desaceleração tão brusca quanto se esperava. Inclusive, alguns dirigentes já foram a ontem falar sobre isso. E a gente tem que considerar também que as bolsas não sofreram correção nesse ano, mesmo com o apetite pelo risco enxuto. Então, tudo isso favorece que elas vão também sofrer correção em algum momento, e aí toda a junção de fatores que eu expliquei ali no começo do programa e agora, fizeram com que elas sofressem esses ajustes. Então, tudo isso para falar que tem aí também uma parte do cenário criado pelo próprio mercado financeiro. Não é só aqui no Brasil que isso acontece. Olha, Débora, de tanto mandar a gente para Cuba, a gente foi para Cuba e gravou um documentário. O Eduardo gravou esse super documentário, Vai para Cuba, Eduardo, que vai estrear aqui nos nossos canais aí no dia 13 de agosto, uma terça-feira, 8 horas da noite. A gente falou com a Leila Guevara, a gente falou com o próprio presidente Miguel Dias-Canel. Então, muito bom esse documentário. A Juliana Baroni, que dirigiu, e o Eduardo Moreira conversou com muita gente, mostrou muita coisa. Gente, está imperdível. E só vai passar uma vez, viu? Depois, dessa vez, não vai ter replay nenhum. Então,
oportunidade única, já se inscreve aqui no iclmercado.com.br, ativa o sininho lá do YouTube aí, ele vai te avisar antes de começar. Então, gente, imperdível. Vamos lá e vamos se inscrever. E para quem falou aí que o André estava falando que não ia ter replay, mas vai ter replay, na verdade não vai ter replay mesmo. Então estou reforçando o que o André estava falando, não vai ter replay. Então se inscrevam aqui embaixo e não percam, porque vai ser incrível. E agora vocês também ficam com o incrível Rolê CL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblat. E a gente volta amanhã para falar mais aí sobre o que está acontecendo no mercado, o que está pesando no nosso bolso e outros assuntos aí de economia. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do CL. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como Aleida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá.